acho que não deveria nem ter oposição nem situação, porque a política é de todo mundo. Então, eu acho que deveria ser um problema de como se faz política no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, e nem tanto uma questão de a oposição conseguir fazer ou não, de ter uma situação, uma oposição. Acho que todo mundo deveria participar, acho que a coisa seria melhor, assim. Acho que é difícil, né? É difícil, mas tem que fazer alguma coisa. É importante ter oposição forte também, né? Para não tomarem conta da casa, né? Mas acho que é complicado. A oposição está com um caminho bem complicado pela frente. O momento, né, é um momento mais difícil da oposição, né, em função de que a gente vive um momento econômico bom, né, todo momento é favorável ao governo. Porém, eu creio que provavelmente a gente tem aí, tanto no governo federal quanto estadual, um momento em que a oposição vai ter dificuldades, sim. Vai ter dificuldades em função de que, né, as coisas estão indo por um lado bom, estão dando resultados positivos. Mas, como eu falei antes, eu creio que é importante a atuação da oposição no sentido de que a gente possa realmente ter alguém que fiscalize as ações do governo e que apresente projetos também que, né, não fique só na vontade do próprio governo, mas que também, né, pense no coletivo da sociedade, né? Tá aí a opinião do povo no Conversas Cruzadas. Você também manda a sua opinião através do nosso e-mail conversascruzadas@tvcom.com.br e no nosso Twitter @conversacruzada. Lembrando a interativa de hoje, a pergunta: tendência da oposição no país e no estado é de fortalecimento, 3299-2361, enfraquecimento, 3299-2362, ou permanecer como está, 3299-2363. Ligue, opine, participe do Conversas Cruzadas. Deputado Vieira da Cunha, lhe passo a palavra, finalmente. Eu gostaria de comentar algumas opiniões, né, que, por exemplo, essa última, dois telespectadores disseram que só existe o PT e o PSDB, né? Bom, na verdade, existem vários outros partidos. Agora, que não é fácil para um partido político, né, ter condições, né, de crescer com essas regras que estão aí. Isso não é fácil, porque elas foram feitas para que o status quo permaneça. Essa é a verdade. Desde a divisão de recursos, fundo partidário, tempo de rádio e televisão nas disputas eleitorais, tudo é para manter o status quo. Então, um partido como o meu, por exemplo, que é um partido médio, nós tínhamos 21 deputados federais na outra eleição e agora elegemos 28. Elegemos eu estou falando nacionalmente. Sim. Elegemos 1/3 a mais, 7 deputados a mais do que tínhamos antes, tá? É um crescimento, mas é um crescimento que está muito aquém dos grandes partidos. Quer dizer, as maiores bancadas são PT e PMDB, que tem quase 90 deputados. 88 tem o PT. Quase 90 deputados. 75. Então, um partido do tamanho do nosso não é fácil crescer. Assim como o pessoal surgiu e está tendo enormes dificuldades para se afirmar, e assim vai. Porque as regras, como estão, é para permanecer. Exatamente, os grandes permanecer grandes, evitar que os médios se tornem grandes e os pequenos, a tendência é desaparecer. Por isso, a importância de uma reforma política para que, né, o terreno, né, seja mais fértil para um partido que queira se afirmar com suas propostas, com a sua identidade. E eu não poderia deixar também de responder um telespectador que lembrou a CPI da segurança lá em 2001, quando eu era deputado estadual e fui relator, e dizendo, eu anotei aqui, na política todos têm seu preço, como se eu tivesse me vendido, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, aquela CPI ocorreu lá em 2001. Não foi uma CPI contra o PT, foi uma CPI para investigar fatos que tinham relação com uma eleição da qual o PT foi vitorioso. Agora, eu como relator na época não tinha como não investigar a fundo denúncias que me chegaram e que diziam respeito àquele Clube de Seguros da Cidadania que nós demonstramos naquela investigação, que era uma grande lavanderia. Mas isso passou faz 10 anos. Outros fatos aconteceram e o meu partido resolveu aceitar o convite do presidente Lula para participar do seu segundo período de governo, contra o meu voto no Diretório Nacional. Agora, respondendo ao Giovanni Feltes, eu disse, votei contra também que o PDT aceitasse o convite para participar do governo Tarso Genro, por outras razões. Mas a maioria do meu partido resolveu aceitar o convite. Por isso existem partidos. Eu quero dizer a esse telespectador
E não é questão de ter preço, e não é questão de incoerência. A questão é que quem decide isso não sou eu pessoalmente, é um partido político, que tem um órgão. No nosso Diretório Nacional tem 200 pessoas que votam, e a maioria que decide. E aqui são 100 pessoas que votam no Diretório Regional, e a maioria decide. Se eu sou vencido internamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a posição da maioria do meu partido. E é o que eu fiz ao longo de toda a minha vida pública. E se todos fizessem assim, eu garanto que a nossa democracia seria mais sólida. Deputado Henrique Fontana. Não, eu queria trazer 2 argumentos aqui, porque às vezes parece, bom, por que o governo cresce, o partido A cresce, o partido B diminui? O PT foi oposição e hoje é governo. E o PT sempre cresceu ao longo das últimas 5 eleições. Começou com 5 deputados e hoje tem 88. Então também vamos reconhecer os méritos, que o PT tem defeitos também. O PT cometeu erros, os governos do PT não são perfeitos. O governo Lula eu considero que foi o melhor governo que o país teve nos últimos anos, mas não é um governo perfeito. Nós tivemos um problema, uma crise em 2005, quando aconteceram fatos que a imensa maioria dos nossos companheiros não queriam que acontecesse. Agora, por que a população está valorizando? E o PSDB e o Democrata, que são os partidos do centro da oposição, estão diminuindo. Eu acho que é um problema de diálogo, isso sim. No parlamento, né? No parlamento, isso. Eu acho que é um não. problema de diálogo e posições estão defendendo. Porque um telespectador colocou muito bem. A economia, o Brasil está batendo recorde de geração de empregos. A economia está melhorando. As universidades estão melhorando. A infraestrutura está melhorando. E o cidadão analisa corretamente e migra uma parte dos seus votos para apoiar este projeto. Sobre o início do governo Tarso, Fontana, só uma partezinha. Pois não. Mas é só fruto das ações do governo Lula? Não, fruto de uma história. Fruto de uma história, mas também fruto de uma outra situação. Aqui, não, eu não estou falando do aumento do número de deputados agora em 80. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até em homenagem a uma grande cidade, que eu vou falar da minha própria vida política. Né? Eu tenho um grande amigo que é um grande prefeito da cidade de São Lourenço, José Nunes. Uma cidade que nunca foi governada pelo PT. Mas há 6 anos atrás, o José Nunes e o Daniel ganharam a eleição em São Lourenço. Estão fazendo um trabalho excelente. O Fontana fazia 100 votos em São Lourenço. Na última eleição fez 12 mil. Bom, por que isso está acontecendo? Porque o governo está dando certo, as pessoas olham o governo, valorizam positivamente, e, aliás, isso é o que mais se espera de quem vota na política. Vê o resultado das coisas e se move de acordo com aquele resultado. Né? A gente sabe que o poder ajuda bastante. Tem mas o poder ajudou ou prejudicou a todos. No Maranhão, a família Sarney não se elege porque é um bom governo. Evidente, Marquesa, evidente que há limites, tanto que nós estamos falando aqui que a política tem que melhorar, mas também não dá para relativizar tudo. Porque tem um fator de avaliação, sim. Né? Por que a trajetória do PT é uma trajetória crescente em todas as eleições, eu repito? Sendo oposição ou sendo governo. Não porque o PT seja perfeito, mas é porque o PT tem uma linha de coerência que está captando uma parte do apoio da população pública, da população do país. Só concordo, deputado? Eu só quero colocar uma frase sobre o tema do governo do Estado aqui. Né? Todo governo, quando inicia, Feltz, ele reestrutura funções. Eu quero primeiro reconhecer aqui, porque eu nunca chuto as coisas. Eu não li os projetos. Eu não estou aqui no cotidiano como deputado estadual. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho plena confiança na probidade administrativa do governador que nós elegemos. Eu tenho certeza que se foi apresentada uma alteração no processo de formação de governo, é natural no início de governo. E a questão da Lei Brito, essa sim eu li e sei direitinho do que se trata. Ficou um esqueleto que atravessou 3 governos e que agora os servidores públicos estão conquistando na justiça, e isto não é, o governo não, como precisava saber. Como é que tu vai saber? Pagou isso, Não pagou. Pagou parte, sim, pagou parte. Só que agora, Felps, pagou também. Agora está assim subindo exponencialmente. Isso é o passado que o Olívio não pagou. A Ieda pagou do governo dela. Não. É Lei Brito. Sim. Lei Brito. A Ieda está pagando. A Ieda pagou uma parte, exatamente. Pagou o período dela. Algumas causas agora começaram, algumas... Vamos falar coisa, gente. Isso aqui não deve nos botar em diferença, que eu só quero esclarecer o telespectador. Não quero dizer que o PSDB é melhor, o PT é melhor. O que aconteceu é o seguinte, ficou um esqueleto do Olívio e do Brito. Esqueleto da Lei Brito, do Olívio e do que Brito. atravessou 10 anos
ou mais até, deu quase 12 anos, e aí na justiça começaram a ganhar as causas os servidores públicos. Uma parte foi paga no governo Ieda, e no governo Taxa vai estourar. A Ieda está pagando da parte do governo dela, pagou. Só um minuto. Então, isso aí foge do nosso debate, deputado Fontana, só um pouquinho. A questão da Lei Brito realmente é um tema importantíssimo, mas senão a gente vai ficar em cima desse tema e a gente vai fugir ao debate. Porque o Felt disse que o governo tinha que saber. Eu agradeço ao senhor por isso, evidentemente. Mas as suas repercussões, sim. Deputado Giovanni Feto, só um minuto, por favor. Bom, a questão que o deputado comentou, o telespectador falou, a economia está dando certo, o governo está dando certo, por isso é difícil ver o papel da oposição. O senhor concorda com isso, deputado Marquinhos? O senhor acha que é difícil o PSDB hoje agir, para os partidos de oposição agir, porque está difícil arrumar o que falar do governo federal? É isso? É esse o problema? Vou fazer só uma preliminar aqui. Quando o PSDB entrou no governo, ele cortou 30% das despesas de custeio, passagem, diária, combustível, papel, e cortou 700 CCs. O Tarso aumentou em 1.000 CCs e 1.000 FGs, somando os dois. Só nenhum cargo de professor, nenhum de brigadiano, nenhum de policial civil, nem de profissional de saúde. Tudo cargo nomeado. Eu vou propor um debate partidário sobre os cargos dos governos. Foi 50 aí nós vamos nos preparar. Milhões. Sim, com certeza. Eu acho que estão muito chutados os números, entende? Não, isso aqui não vale o debate. Eu quero pedir até para ser convidado. Eu não estou dizendo que estudar. Eu não estou dizendo que chutou nada. Então mas é que é fácil o cara falar, criou 1.000, mais 1.000, não sei o que, não. Então eu me proponho, André. Eu venho aqui com o Marquesan, eu preciso de alguns dias para ir lá falar com o governador, com a secretária da administração, que aliás é muito amiga vamos fazer esse debate. E eu volto aqui com as informações para fazer um debate sério. Isso aqui não é chute, isso aqui é sério. Eu sou sério, Henrique Fontana. Não, eu sei. Eu não estou mentindo. Eu sei que tu é, mas isso, esse tipo de debate milhões. Tu quer dizer, criou 1.000 cargos, que eu não sei o quê. Não foram 1.000, foram 900. Eu vou dizer o seguinte, Marquesan. Aquilo que o governador Ieda colocou, que o Estado estava com as finanças saneadas, não é verdade. Esse é o embate, oposição e governo. Encontrando um Estado com sérios problemas financeiros. Mas aí que tá. Isso. Tu diz isso. Aí mas o teu governador queria 50 milhões de despesa para companheirada. Para cargos nomeados, para filiados. É só para CC isso aqui, para FG. Então, 50 milhões. Ou está quebrado, ou não está. Se está quebrado, isso aqui é um crime. Qual foi a ação no Estado quebrado? Aumentar em 50 milhões as despesas de salário com companheiros. Porque nestes cargos aqui vão entrar os companheiros. A arrecadação do PT, só por isso aqui, vai ser uns 3 milhões André, aí nós vamos fazer um debate sobre o governo. Com certeza. O debate é esse. O governo Ieda foi um desastre. O debate é esse. O governo Ieda foi um desastre no Rio Grande do Sul. Tanto que tu vai deixar eu falar? Não conseguiu. Vamos fazer o seguinte. Deputado Henrique Fontana, deputado Nelson Marquesan Júnior. Eu vou te dar 10 segundos para concluir a respeito do que nós estamos debatendo. 10 segundos? 10 segundos que eu preciso fazer um intervalo. Eu não tenho como fugir disso. Vou fazer agora. A produção já está me chamando. Vamos chamar o intervalo, chamando a nossa interativa. Fugimos um pouquinho do debate, mas o debate hoje é o seguinte. Tendência da oposição no país e no Estado é de fortalecimento. 3299-2361. 3299-2362 se você acha que é de enfraquecimento. 3299-2363 se você acha que ela fica como está. Pelo debate aqui no Conversas Cruzadas, está bem forte o embate governo e oposição. Vamos saber qual é a opinião da população sobre isso e a tendência aqui para a Assembleia e para a Câmara e para o Senado Federal. Já voltamos aqui com Conversas Cruzadas, hoje pegando fogo com os políticos gaúchos.